O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Eu quero meditar com os irmãos sobre o tema os grandes perigos em relação ao culto. Os grandes perigos em relação ao culto. À guisa de introdução, nós queremos destacar 3 aspectos. Primeiro, uma declaração indiscutível. Esta declaração era como que um ditado. Era uma declaração popular. E a declaração é esta: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Isto é o óbvio, isto é o esperado, isto é o lógico, isto é o natural, isto é o legal, isto é o certo. Entretanto, os sacerdotes nem honravam a Deus, nem respeitavam a Deus. A primeira relação de pai e filho é a relação de amor. A segunda relação do senhor e do servo é uma relação de respeito. Mas, na verdade, embora Deus tenha tratado Israel como um pai tratava um filho, Israel era filho, mas Israel não respeitou e nem obedeceu e nem honrou a Deus como pai. Segundo aspecto que fica claro aí, é uma gratidão inegável. Como é que Israel retribuiu o amor especial de Deus por ele, ao ponto de elegê-lo, de escolhê-lo, de redimi-lo, de separá-lo, de abençoá-lo, de usá-lo. Em vez de responder com amor, com obediência, com honra, com respeito, o povo de Deus responde ao amor de Deus com profunda e declarada ingratidão. A terceira coisa que nós vamos notar é uma profanação abominável. E aqui nós vamos notar um fato importante. A alma da vida cristã é o culto. A coisa mais importante na vida cristã é o culto. Porque adoração é mais importante do que evangelização. Adoração é mais importante do que missão. Adoração é a razão pela qual Deus nos criou. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal é Deus e não o homem. Missão só existe porque não existe adoração. Evangelização é consequência de adoração. A evangelização só existe porque o grande projeto de Deus é que todos os povos o adorem.
E o que é mais dramático, que aquilo que é mais essencial, aquilo que é mais importante foi profanado, o culto ao Deus vivo. O relacionamento com Deus foi quebrado. E desta maneira, irmãos, o culto foi deturpado. E eu queria então que nós olhássemos quais foram os fatores de deturpação deste culto divino, registrados aqui no texto lido. Então eu chamo a sua atenção para as lições que vamos destacar. A primeira delas, o perigo de uma liderança decadente. Os versos 6 e 7 claramente apontam para isso. O perigo de se fazer a obra de Deus sem andar com Deus. Não há maior risco do que este, de nós termos uma liderança, de nós sermos uma liderança que está engajada na obra, que está envolvida na obra, que está fazendo a obra, mas ao mesmo tempo não está andando com Deus. O que na verdade tinha acontecido é o seguinte: os sacerdotes se tornaram profissionais da religião. Eles sacrificavam, eles oravam, eles ensinavam, eles faziam uma obra, mas a vida deles estava divorciada da teologia deles e do ensino deles. Eles tinham corrompido a teologia e a moral. Eles haviam se desviado doutrinariamente e eticamente. Desta forma, queridos irmãos, quando a teologia está para um lado e a ética está para outro lado, há um abismo, há uma incoerência, há uma inconsistência. Eles chamavam Deus de Pai, mas não honravam como Pai. Eles diziam que Deus era Senhor, mas não respeitavam a Deus. Eles se diziam sacerdotes, mas a lei de Deus mandava uma coisa, eles faziam outra coisa. E desta maneira, a apostasia se estabeleceu no meio do povo de Deus. Preste atenção nisso. A apostasia, sempre que chega numa igreja, chega, via de regra, por meio da sua liderança pensante. Leiam historicamente, vocês vão ver que as grandes heresias surgiram nas cabeças pensantes, nos seminários, dos seminários desceram para os púlpitos e dos púlpitos destruíram os bancos. Daí nós estarmos sempre necessariamente atentos, e precisamos estar atentos sobre a questão da docência, sobre a questão do ensino da palavra de Deus. Porque quando se prega um ensinamento falso, a partir dessa liderança, esse ensinamento pode deturpar e destruir a vida do povo. O que estava acontecendo com os sacerdotes? Eles estavam oferecendo no altar de Deus pão imundo. Eles estavam oferecendo no altar de Deus animais cegos, coxos, aleijados, doentes, dilacerados, defeituosos. E quando você vai para a lei de Deus diz que um animal doente, coxo, cego, aleijado, deficiente, não podia ser oferecido para Deus. Porque aquele sacrifício daqueles animais tinham que ser animais perfeitos, porque tipificavam o Cordeiro Imaculado de Deus, Jesus Cristo. E desta maneira, meus irmãos, o que estava acontecendo? A geração antiga, você pode ler no capítulo 2, verso 5, que o Levi, o pai dos levitas, da família sacerdotal, tinha andado com Deus em novidade de vida. Tinha levado Deus a sério, tinha ensinado de maneira séria, tinha conduzido o povo pelas veredas da obediência. Mas esta geração agora que se levanta, se corrompe, se desvia, se afasta, apostata. E o que você está notando é o seguinte, que a própria liderança não conhece a Deus na intimidade, e por isso o povo também se desvia. O profeta Isaías já havia denunciado isso no seu livro, quando diz assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. É triste isso, irmãos. Nós temos que entender uma coisa aqui extremamente importante. Uma coisa é conhecer a respeito de Deus, outra coisa bem diferente é conhecer a Deus. É possível uma pessoa ter muita informação na mente e não ter nenhum conhecimento de Deus, de uma forma pessoal, experimental. É isso que estava acontecendo. Se você notar, o que está havendo aqui é que a liderança está se afastando de Deus. E quando você olha para a igreja evangélica brasileira hoje, você nota também esses mesmos sintomas. De desvio da verdade, de apostasia da verdade, de afastamento dos ensinos fiéis das Escrituras.
seja através de um liberalismo, seja através do sincretismo, seja através de uma ortodoxia morta. Segundo ponto, o perigo da liderança ser uma maldição em vez de uma bênção. Irmãos, este é um ponto marcante na Bíblia. Uma liderança nunca é neutra, ou ele é uma bênção ou ele é uma maldição. Não é possível ser neutro na liderança. Tal líder, tal povo. Sempre que a liderança foi um exemplo positivo, Israel andou com Deus. Lembre-se disso. Levantava-se um rei piedoso, levantava-se um profeta a exortar o povo seguia esse caminho. Mas ao mesmo tempo que se levantava um rei ímpio, perverso, mau, apóstata, idólatra, o povo seguia por aquele caminho. Sempre que se levantava um profeta de Deus, chamando o povo ao arrependimento, via de regra, o povo se voltava para Deus. Mas muitas vezes em Israel, profetas falsos, sacerdotes falsos, vendiam o seu ministério, vendiam sua consciência, e o povo se desviava de Deus. A liderança é como um espelho. O povo reflete a liderança. O espelho é mudo, mas ele revela. Ele não fala aos ouvidos, mas ele fala aos olhos. O espelho precisa ser limpo, porque senão as pessoas não enxergam a imagem, fica embaçada. O espelho precisa ser plano, porque senão a imagem fica distorcida. E o espelho precisa de luz, porque senão ninguém consegue enxergar. É preciso que a liderança seja esse espelho para que o povo possa ver modelo, paradigma para seguir. De tal maneira que a vida do líder é a vida da sua liderança. Por que que Israel estava se afastando? Porque o sacerdote que tinha que ensinar o povo a lei de Deus, estava corrompendo a lei, estava distorcendo a lei, estava desobedecendo a lei, e estava praticando o mal, e desta maneira o povo se desviou de Deus. John Shaw disse que se a vida do líder é a vida da sua liderança, os pecados do líder são os mestres do pecado. Quando um líder peca, ele se torna uma maldição para o seu povo. Porque na verdade o povo que olhava para ele, que mirava para ele, que tinha nele um modelo, tantas vezes vai copiá-lo, seja nas virtudes, seja nos seus erros. E desta maneira então este líder, em vez de bênção, é maldição. E Deus chega a dizer no versículo 14, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete, oferece ao Senhor um defeituoso. O que estava acontecendo é que os sacerdotes haviam se corrompido. E Deus dizendo, vocês são malditos, não abençoados. Lá no capítulo 2 nós vamos examinar que quando eles davam uma bênção para o povo, Deus dizia, eu vou converter a bênção de vocês em maldição, porque vocês não estão se propondo em honrar o meu nome, de tal maneira que a liderança ou é bênção, ou é maldição. Preste atenção nisso. Deus está muito mais interessado em quem você é, do que no que você faz. Preste atenção nisso. Deus não quer ativismo. Deus quer vida. Não é que Deus quer vida sem trabalho. Deus não quer trabalho sem vida. Não há nenhuma virtude no trabalho se esse trabalho não é respaldado por vida. Se não há exemplo, se não há vida no altar, não há trabalho, oferta no altar. Vida é mais importante do que trabalho. Piedade é mais importante do que atividade. Vamos ao segundo ponto, queridos. Segundo ponto. O perigo da racionalização. Versículos 6 e 7 ainda. O perigo de se praticar o mal sem percebê-lo. Você nota que o profeta Malaquias denuncia o pecado, como que num tribunal. Nós examinamos isso quarta-feira passada. Esse livro é como que Deus levando o seu povo a um tribunal. Deus faz uma acusação. O povo se defende. E Deus então dá a sentença. E qual era a declaração de Deus? A declaração de Deus era esta: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. E Deus disse, eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Ou seja, o povo estava desonrando a Deus, o povo estava desrespeitando a Deus, e o povo não se apercebia disso. Esse é um estado avançado, irmãos, de afastamento de Deus. É quando o povo de Deus, além de pecar contra Deus, nem percebe que está entristecendo a Deus. Apesar de pecar contra Deus, não nota isso. Não sente nenhum drama, não sente nenhuma culpa. Quando se anestesia a consciência, quando se amortece a alma. Segundo aspecto, o perigo de não se aceitar a repreensão divina. Eles tinham os olhos fechados e o coração endurecido. E eles retrucaram da seguinte maneira: em que desprezamos nós o teu nome?
Eles disseram: em que te havemos profanado? Ou seja, não apenas eles pecam e não têm consciência que pecam, mas quando repreendidos, não aceitam a repreensão. Se vocês notarem, queridos irmãos, isso tem sido constante na história do povo de Deus. E começa lá com Caim. Vocês lembram que também Caim era um adorador? Ele veio trazer a sua oferta ao Senhor. E diz a Bíblia que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Notem vocês a ordem de Deus. Não Deus rejeitou a oferta e rejeitou a vida. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Porque Deus primeiro aceita a vida para depois aceitar a oferta. Ou primeiro Deus rejeita a vida e consequentemente rejeita a oferta. E vamos ver por que é que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Primeiro, Deus rejeitou Caim porque a motivação de Caim estava errada. Caim estava competindo com seu irmão em vez de adorar a Deus. Caim ficou mais revoltado por Deus ter aceitado a oferta de Abel do que ter rejeitado a sua. É possível que nós entremos no templo, é possível que nós participemos de um culto, é possível que nós participemos de uma igreja evangélica, é possível que nós tragamos a nossa oferta ao altar e a nossa motivação no culto esteja absolutamente distorcida. E Deus chega para Caim e disse: Caim, se procederes corretamente, não é certo que a tua oferta será aceita. Mas vejam vocês ainda que a oferta de Caim também, Deus não aceitou. Por que não aceitou? Porque Caim ofereceu uma oferta da maneira contrária que Deus tinha pedido. A oferta de Caim não era uma oferta de sangue. E a Bíblia diz que não há remissão sem sangue. Quando Deus foi cobrir Adão e Eva no Éden, ele cobriu-os com peles de animais, primeiro com derramamento de sangue. E as ofertas tinham que ser com derramamento de sangue, porque Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando Caim leva para Deus o fruto da terra, ele estava querendo abrir um outro caminho, uma outra tangente para se chegar a Deus. Por isso, a Bíblia fala do caminho de Caim. Mas a segunda razão, queridos, é que o coração de Caim estava cheio de ódio. Nós não podemos cultuar a Deus quando nós odiamos o nosso irmão. Porque ninguém pode cultuar a Deus sem amar a Deus. E nós não podemos amar a Deus se odiamos o nosso irmão. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão até agora está nas trevas, nunca viu a Deus. De tal maneira que Deus diz: Caim, se você mudar a sua conduta, se você mudar a sua atitude, a sua oferta vai ser aceita. E a Bíblia diz assim: se ao trazeres a oferta ao altar, te lembrares de que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai, reconcilia-te com teu irmão, depois vem e faz a tua oferta. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu não posso ter comunhão vertical com Deus se eu não tenho comunhão horizontal com o meu irmão. Mais ainda, a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, porque Caim não aceitou a exortação de Deus. Coisa triste, irmãos, é quando Deus fala conosco e nós endurecemos o nosso coração. Em vez de Caim aceitar a repreensão de Deus, ele endureceu-se ainda mais no seu pecado. Ele deu mais um passo na direção do mal. E agora ele não apenas fica aborrecido por Deus aceitar Abel e a sua oferta, mas ele quer eliminar Abel. Em vez de imitar Abel, ele quer matar Abel. E o que ele está aborrecido não é com os erros de Abel, é com as virtudes de Abel. Ele não está triste porque Abel é mau, ele está triste porque Abel é bom. Ele não quer matar Abel porque Abel é ruim, ele quer matar Abel porque a bondade de Abel denuncia a sua hipocrisia. A que ponto chega a corrupção de um coração humano? E a Bíblia diz que Deus rejeita Caim e a sua oferta, porque Caim não apenas abriga o mal no coração, mas ele leva este mal a efeito. E com requinte de crueldade, porque se disfarça na linguagem da amizade e do amor. Meu irmão, vamos ao campo comigo. Uma linguagem doce, meiga, amorosa, amiga, fraterna, maquinando o mal e consumando o mal e matando o seu irmão. Mas Deus rejeita Caim e a sua oferta mais do que isso, porque além de cometer o mal, Caim quer esconder o mal. Quantas vezes, queridos irmãos, nós temos essa tolice de pensar que Deus não nos vê, que Deus não sabe o que está acontecendo conosco, e nós somos capazes de participar do culto, de oferecer a nossa oferta para Deus, achando que nós também vamos enganar a Deus. E Deus aborda Caim e diz: Caim, onde está o teu irmão Abel? E ele responde: sou porventura eu, guardador do meu irmão? Eu sei lá do meu irmão, eu não sei, eu não estou vendo, eu não está comigo. E Deus diz: Caim, o sangue do teu irmão clama desde a terra.
Algumas coisas têm voz, irmãos. Algumas coisas falam. E o sangue inocente é eloquente aos olhos de Deus. O salário do jornaleiro, retido com fraude, tem voz eloquente aos ouvidos de Deus. Deus é o Deus da justiça. Mas finalmente Caim foi rejeitado, porque Caim, apesar de ocultar o seu pecado, ao ser novamente repreendido por Deus, ele não se arrepende. Pelo contrário, ele se toca profundamente de autopiedade e diz: eu agora vou receber uma pena maior do que eu suporto. Ele não está triste com o pecado, ele está triste com as consequências do pecado. Por essa razão, meus amados irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para não endurecermos o nosso coração quando repreendidos por Deus. O grande problema dos sacerdotes, que eles não apenas não viram o seu erro, mas ao serem confrontados, não aceitaram a repreensão divina, à semelhança de Caim. Terceiro ponto da nossa mensagem: o perigo da impureza na vida do adorador. Versículos 8b, 9 e 10. Você vai notar que nas 3 vezes, Deus vai dizer assim: acaso, no versículo 8, o governador terá agrado em ti? Versículo 9, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa. Versículo 10, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Primeiro aspecto, a vida do adorador precisa vir antes da oferta. Notem vocês que Ageu e Zacarias trabalharam para que o templo fosse construído, e conseguiram. Mas é mais fácil construir um templo do que edificar uma vida. É mais fácil trabalhar com tijolo e pedra do que trabalhar com gente. É mais fácil ser um engenheiro para construir uma obra, um edifício, um monumento, do que ser um ensinador de almas para levá-las nas veredas da verdade. O que está acontecendo agora é que o templo foi construído, mas os sacerdotes que estão ensinando neste templo não estão honrando a Deus com o culto que Deus merece. O que está acontecendo? Na verdade, queridos irmãos, aqui está um ponto para mim vital no cristianismo. Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. O culto não pode ser uma performance. O culto não pode ser apenas um espetáculo. O culto não pode ser apenas dirigido ao ser humano para agradar o ser humano. É possível que haja um espetáculo, é possível que haja um culto cênico, bonito, encantador, sem retoques artísticos. É possível que haja uma encenação de rara beleza, que encante os olhos, que agrade os homens. Mas é possível também existir iniquidade associada ao ajuntamento solene. É possível que este culto não passe de apenas uma peça teatral de homem para homem e Deus não esteja sendo glorificado com este culto. É exatamente o que está acontecendo aqui. Se Deus não aceitar a vida, Ele não aceita o culto. Se Deus não aceitar o coração, Ele não aceita a oferta. A oferta revela, diz Malaquias, o coração do ofertante. Com esta oferta, Deus aceitará a sua pessoa? Ou seja, a oferta, de certa forma, retrata o coração do ofertante. Você pode conhecer o ofertante a partir da oferta. E conhecer a oferta a partir do ofertante. É um fato impressionante isso. É como que um raio-x. Deus diz: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Segundo aspecto, irmãos, o culto precisa ser em espírito e em verdade. Esta frase para mim é forte. Ouça-na. Ouça essa frase. O culto é bíblico ou é anátema? O culto é bíblico ou é anátema? Esse é um ponto importantíssimo, irmãos. O culto precisa ser regido por princípios bíblicos. Nenhum de nós tem liberdade de fazer o culto ao nosso gosto, ao nosso bel prazer, do nosso jeito, conforme nós gostamos ou queremos. Deus estabeleceu normas. E Jesus disse claramente essa norma para a mulher samaritana. Quando ela perguntou: é neste monte ou naquele que vamos adorar? E Jesus respondeu para ela: nem neste nem naquele, mulher. Porque Deus é espírito. E importa que os adoradores de Deus o adorem em espírito e em verdade. O que significa isso?
Em verdade significa que o culto precisa ser verdadeiro, de acordo com as Escrituras. Por que o culto aqui dos sacerdotes não estava sendo aceito? Tinha culto, a igreja era aberta, o fogo era aceso no altar, o sacrifício era colocado, havia orações. Por que está acontecendo? Por que esse culto está sendo rejeitado? Porque este culto, embora esteja acontecendo, não está acontecendo do jeito que Deus mandou que ele pudesse acontecer. A oferta não era a que Deus mandou que fosse dada. Não adianta nós mudarmos a palavra de Deus. Deus só aceita aquilo que é verdadeiro. E o que é culto em espírito? Com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Um culto pode ser verdadeiro e não ser em espírito. Eu vou explicar. Você pode fazer tudo direitinho como a Bíblia manda, e o seu coração não está aí. Você pode ter um culto reverente, um culto vivo, no sentido de um culto animado, mas o seu coração, a sua alma, não está ligada a este culto. Então ele é em verdade, mas não é em espírito. É preciso que todo o seu ser esteja neste culto de adoração ao seu Deus. Deus não aceita fogo estranho. Lembram lá quando aqueles 3 homens, Nadab e Abiú, estiveram apresentando a Deus um culto? Natã e Abirão. Pensaram eles, será que é só Moisés que é líder? Só ele que pode fazer as coisas? Nós podemos. Vamos também oferecer a Deus. E trouxeram um fogo estranho perante o Senhor e foram destruídos. Por quê? Porque Deus aceita o culto de acordo com aquilo que Ele mesmo estabelece em sua palavra. Outra coisa que eu gostaria de enfatizar, o 4º ponto. O perigo de se oferecer para Deus o resto e não as primícias. Versículos 8, 9, 13 e 14. E o que significa isso? Deus não aceita nada menos que o melhor. Primeiro ponto. Deus não aceita nada menos que o melhor. Vamos ver a descrição dos animais que eles estão trazendo aqui. Versículo 8. Animal cego, animal coxo, animal enfermo. Olha lá o versículo 13. Animal dilacerado, animal coxo, animal enfermo. Veja lá o versículo 14. Animal defeituoso. O que estão trazendo para Deus? O resto, a sobra, o que não presta, o que não vale mais nada. A palavra dilacerado aí, é uma palavra interessante. Na língua hebraica significa aquele animal que foi atacado por uma fera no campo, que já está todo estraçalhado. Nós diríamos hoje, numa linguagem não muito coloquial, a carniça. Era isso que estavam trazendo para Deus. Aquilo que já estava lá, prestes a apodrecer, que não podia ser mais utilizado. Vamos aproveitar e apresentar para Deus. Este é um fato de degradação total do culto divino. Eles pensavam assim, para Deus, qualquer coisa serve. O verso 9 nos informa que para Deus, só o melhor. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. Ou seja, se nós não oferecermos para Deus o melhor, Ele não vai aceitar o nosso culto. Segunda coisa, Deus não pode ser enganado pelos adoradores. O verso 14 claramente diz isso. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus examina o coração, Deus examina o bolso, Deus examina o gasofilácio. Deus examina o coração. O que você está prometendo para Deus? É o melhor? É o que Deus requer? É primícia? Aí Deus vai lá e examina o bolso, examina o gasofilácio. Em que sentido isso? Em que sentido? O profeta Malaquias daqui a pouquinho vai perguntar, roubará o homem a Deus? Em que nós te roubamos, Deus? Nos dízimos. Mas como? Meus irmãos, às vezes a gente pensa que Deus não sabe fazer conta. Às vezes a gente pensa que Deus não conhece matemática. Às vezes a gente pensa que a gente pode chegar e depositar um valor, dizendo, isso é meu dízimo. E Deus olha e diz, isso não é seu dízimo. Porque eu sei, sou eu que te dou. Tudo que você tem eu que dei. Por que você diz que é dízimo e não é dízimo? Este é o ponto. Este é o aspecto. Se vocês notarem, o que aconteceu, por que Deus matou Ananias e Safira? Por que Deus matou Ananias e Safira? Deus matou Ananias e Safira porque eles mentiram para Deus. Porque eles venderam um campo
E chegaram diante de Deus e disseram, olha, está tudo aqui, tudo. Mas propositadamente eles retiveram parte, dizendo que estavam dando tudo. Se dessem nada, Deus não ia cobrar. Se desse a metade, Deus não ia cobrar. Se desse 1%, Deus não ia falar nada. Mas como chegaram para Deus, olha, está tudo aqui, e não estava tudo ali, não se engana Deus. Então não traga para o altar de Deus parte dizendo que está trazendo o dízimo, porque Deus sabe fazer conta. Deus conhece. Não podemos enganar Deus. E a Bíblia diz que quando nós enganamos a Deus, ou tentamos enganar a Deus, recebemos em vez de bênção uma maldição. Deus está olhando o coração e olhando o gasofilácio. Ele pegou aquela mulher, estava lá no gasofilácio observando, e vinham os ricos, depositavam quantias vultuosas. De repente chegou uma viúva e um pobre, e botou lá 2 moedinhas. E Jesus olhou e disse, olha, essa mulher deu mais que todo mundo, porque os outros deram a sobra. Esta deu primícias, essa deu tudo. Essa deu o seu coração. Amados irmãos, eu não estou falando só de contribuição financeira. Estou falando do melhor da sua vida também. Do seu coração, dos seus talentos, dos seus dons, do seu tempo, da sua dedicação, do seu esmero. 5º aspecto, irmãos, o perigo de se honrar mais aos homens do que a Deus. Versículos 8 e 9. O povo estava tendo mais respeito com as autoridades políticas do que com o Senhor dos Exércitos. A pergunta é retórica. A pergunta é retórica aí, no versículo 8. Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Ou seja, chega lá no governador e diz para ele, olha governador, eu vim trazer um presente para o senhor, um animal cego aqui. Ô governador, eu vim aqui te fazer uma oferta, e entrega um animal aleijado, manco, cego, dilacerado, carniça. Não dá. Se eles não tinham coragem de fazer isso, porque honravam o governador, fariam eles com Deus? Agora vamos aplicar isso para hoje. Quantas vezes, meus irmãos, nós respeitamos mais uma autoridade política do que a Deus? Quantas vezes nós medimos mais as nossas palavras, os nossos gestos, as nossas atitudes e até a nossa maneira de nos vestirmos diante de um governador que diante de Deus? Quantas vezes temos muito mais zelo para aparecermos numa audiência com o governador, ou com o prefeito, ou com o vereador, ou com o juiz, do que vir à casa de Deus? Esta é uma questão que o Senhor levanta aqui. Vocês estão honrando mais a autoridade política do que o próprio Deus. 2º aspecto, o povo buscava os favores de Deus, mas não queria agradá-lo. Se um governador não iria se agradar deles, por causa de trazer um animal cego, doente, aleijado, dilacerado, Deus seria favorável a eles, se sim fizessem. Se um governador não pode agradar, nem ser favorável com a afronta de um presente impróprio, quanto mais o Senhor Deus dos Exércitos. Esta era a dramática mensagem de Malaquias aos sacerdotes e ao povo da sua época. 6ª mensagem, o perigo de se oferecer a Deus um culto inútil. Versículo 10, olha aí por favor. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Deus prefere a igreja fechada do que um culto hipócrita. Olha que frase forte. Não é minha, é do profeta Malaquias aqui, eu só estou botando em outras palavras. Deus prefere a igreja fechada do que um culto hipócrita. É inútil acender o fogo do altar se nele vamos oferecer uma oferta imunda. Deus não requereu nem de você nem de mim apenas nós pisarmos nos seus átrios, nós estarmos na sua casa, porque Deus quer a verdade no íntimo. 2ª coisa, quando Deus não tem prazer no ofertante, ele também não aceita a oferta. Deus rejeitou Caim a sua oferta. Na época de Isaías, Deus disse assim no capítulo 1, verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs, pois o incenso é para mim abominação. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus não mudou isso, irmãos. Deus não mudou isso. De tal maneira, preste atenção, que aquilo que impressiona os homens não impressiona Deus. Aquilo que é bonito e é fantástico aos olhos dos homens, pode não ser aos olhos de Deus. Todos nós nos impressionamos com o ajuntamento.
Todos nós nos impressionamos com a multidão. Todos nós nos impressionamos com a pompa. Mas Deus não. Deus não. Olha o que está lá em Amós, capítulo 5, verso 23. Deus disse assim: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E agora ele diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Por quê? Porque havia pecado, injustiça, opressão na vida do povo. Ou seja, Deus não quer apenas a apresentação de um culto, Deus quer a vida do cultuador. Jesus disse: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Paulo diz que Deus quer uma oferta de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Penúltimo lugar, sétimo e penúltimo lugar, o perigo de se enfadar do culto divino. Perigo de se enfadar do culto divino. Veja o verso 13. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Quando desprezamos o culto divino, sentimos canseira e não alegria na igreja. Preste atenção nisso. Toda vez que uma pessoa estiver vivendo em pecado, em desobediência, o culto para ele ou para ela vai ser uma canseira. Vai ser um enfado. Não vai ser um deleite. Não vai ser um prazer. A mensagem vai cansar. O louvor vai ser enfadonho. Ele não vai conseguir orar. Ele não vai ter prazer na oração. Ele não tem prazer. Porque o pecado cansa. Este é o ponto aqui. Um culto sem fervor espiritual cansa. O que você nota aqui é que por causa do afastamento de Deus e da desobediência a Deus, o povo está enfastiado de Deus. E eles chegam na igreja e dizem: que canseira, e ficam olhando para o relógio e dizem: meu Deus do céu, esse negócio não acaba não. Até que ponto nós vamos aguentar até que esse culto vá? É hora de acabar. Nós vivemos esta época, irmãos. As pessoas entram na igreja e ficam enfastiadas. E é preciso parar e perceber que muitas vezes a causa deste fastio está no seu próprio coração. Há um perigo de se acostumar com o sagrado, ao ponto de perder a alegria de estar na presença de Deus. Lá em Malaquias, Deus chega para o povo e diz assim, profeta Miqueias, capítulo 6, verso 3, povo meu, que te tenho feito? Com que te enfadei? Responde-me. Já pensou um povo enfadado de Deus? Se é na presença de Deus que tem plenitude e alegria? Se é deleitoso para a nossa alma estar com Deus? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, mas de repente alguém, por causa do seu pecado, diz: eu estou enfadado de Deus, eu não aguento mais Deus. Segundo lugar, quando desprezamos o culto divino, recebemos completo repúdio de Deus. No versículo 10 e 13, Deus diz que rejeita o ofertante e a oferta. No verso 9, Deus diz que rejeita o ofertante e a sua oração. No verso 8, Deus diz que ter prazer, em vez de Deus ter prazer nesse culto, Ele diz que esse culto é mau. Isso é um mal. Vocês oferecerem para mim um animal cego é um mal. Quarto lugar, em vez de Deus receber esse culto, Ele diz que ele é inútil. Melhor que alguém fechasse a porta da igreja. Que palavra severa de Deus. Em último lugar, irmãos, o perigo de se limitar o poder de Deus. Versículos 5, 11 e 14. Versículo 5, os vossos olhos o verão e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Verso 11, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. Versículo 14, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. O que está acontecendo aqui é o seguinte: quando deixamos de reconhecer a majestade de Deus, Ele chama outro povo para si, dentre as nações. O profeta está contrastando o povo de Deus, que não reconhece a grandeza de Deus, e então Deus chama um povo distante, Deus chama os gentios, para que reconheçam a sua majestade. O Deus dos exércitos não é uma divindade tribal, não é uma propriedade de um povo, de um grupo, de uma denominação. Ele não apenas é o Deus dos judeus, Ele não apenas é o Deus da sua igreja, Ele é o Deus dos povos, Ele é o Deus do universo. E a Bíblia diz
que Ele é o Senhor absoluto, seu nome é grande fora dos limites de Israel. E agora Deus está fazendo o seguinte: vocês não estão me honrando não? Pois eu estou formando um povo, procedente de toda tribo, raça, língua e nação. Vocês não estão me honrando, pois eu vou chamar um povo, que vai me oferecer um culto em espírito e em verdade. Israel rejeitou a Deus, mas isso não frustrou o plano de Deus, pois Deus formou para si um povo e o comprou com o sangue do seu Filho. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor, porque nós somos esse povo. Mas, irmãos, em segundo lugar, quando deixamos de cumprir os propósitos de Deus, Ele levanta outros para ocupar o nosso lugar. Preste atenção nisso. Ninguém é insubstituível para Deus. Se nós nos privarmos de fazer a obra de Deus, nós é que vamos perder o privilégio. Porque se nós nos privarmos de fazer a obra de Deus, Deus vai levantar outro para fazer. Se nós nos encolhermos, ou formos relaxados, ou relapsos, ou omissos, Deus levanta outro. Ele é Deus. O que aconteceu? Este povo não honrou a Deus, este povo não cumpriu o propósito de Deus, Deus chamou um povo para si. Nesse sentido, queridos, preste atenção nisso. Deus não precisa de nós. Antes de criar os céus e a terra, Deus era Deus. Perfeito, completo em si mesmo. Nós é que precisamos de Deus. Vou lhe dizer outra coisa. Deus não precisa do nosso culto, porque Deus não pode ser melhor com o nosso culto. Nem Deus pode ficar pior sem o nosso culto. Nós é que precisamos de cultuar a Deus. Prestemos atenção nisso, queridos irmãos. Deus é perfeito em si mesmo. Deus sem nós é Deus. Nós sem Deus somos nada. Por isso, querido irmão e irmã, aproveite o tempo da sua oportunidade. Deus constituiu você sacerdote. Você foi feito sacerdócio real. Você tem livre acesso à presença de Deus. Ofereça a Deus um culto digno de Deus. Um culto em espírito e em verdade. Traga para Deus primícias. Traga para Deus o melhor que você tem. Porque Deus é Pai. Porque Deus é Senhor. E Ele merece ser honrado e Ele merece ser obedecido. E eu quero terminar concluindo com duas aplicações práticas. Primeiro, por que Deus espera ser honrado por nós? Primeiro, Deus espera ser honrado por nós por sua grandeza. Por sua grandeza. Se o povo devia temer e insultar o governador da província de Israel, muito mais o povo deveria temer o rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. Mas se o povo temia o governador e o rei Artaxerxes, não deveria muito mais o povo temer o Senhor dos Exércitos, diante de quem as nações são como um pingo que cai de um balde? Preste atenção nisso. Nós às vezes respeitamos mais o presidente da República do que a Deus. Às vezes nós medimos mais as nossas atitudes e palavras diante de uma autoridade política do que diante do Senhor dos Exércitos. Então devemos honrar a Deus porque Ele é grande e temível entre as nações. Segundo lugar, Deus espera ser honrado pelo seu povo, pelo seu amor. Deus usa 3 linguagens familiares aqui nesse texto. Deus requer ser temido como Senhor, honrado como Pai e amado como marido. Lá no capítulo 2 vamos tratar, Deus é marido, Deus é Pai, Deus é Senhor. As 3 expressões mostram que o relacionamento tem que ser temperado pelo amor. Sabem por quê? Porque sem amor, o temor é um tormento. Sem amor, o temor e o medo é servil. Sem amor, a honra é apenas adulação. É o amor que nos leva a adorar a Deus, a temer a Deus, a honrar a Deus e a obedecer a Deus. A motivação tem que ser a glória de Deus, a intimidade com Deus. É claro que às vezes um filho pode obedecer um pai por ter medo do pai. Mas como é melhor quando um filho obedece o pai? Porque quer honrar o pai, porque quer agradar o pai, porque não quer ferir o coração do pai. Amados irmãos, se nós amamos a Deus, então nós devemos cultuar a Deus de modo digno de Deus.
Para mim, este é um dos oráculos divinos mais solenes. E eu sei que não foi fácil para você ouvir e nem foi fácil para mim pregar esse texto. É por isso que este livro começa dizendo: sentença do Senhor. Eu espero que vocês não desistam de participar desse curso, porque nós estamos estudando uma sentença. Essa palavra significa no hebraico peso, peso. Mas eu espero em Deus que esta palavra, embora dura, traga para nós doce lição, restauração para a nossa alma, para que o nosso culto seja agradável ao Senhor, porque Ele é digno. Vamos orar ao Senhor. Nós temos motivos para buscar a Deus. Pessoas enfermas na nossa igreja, que precisam das nossas orações. E nós queremos apresentar estas vidas ao Senhor Deus. Queremos interceder por elas. Se você deseja que oremos em seu favor, em favor da sua família, eu queria convidar você para vir aqui à frente, por gentileza. Nós vamos orar juntos. Ó Deus bendito, Deus de toda graça, acabamos de estudar, Senhor, esta porção da Tua palavra. Uma mensagem tão dura, tão grave, tão solene para o povo de Israel, povo que vira tantos milagres, tantos prodígios, tantas bênçãos, tantos sinais da Tua providência, do Teu livramento, do Teu socorro, da Tua salvação. Durante tantas vezes, Tu exortaste, Tu falaste, Tu corrigiste, Tu restauraste aquela nação. Tantas vezes ela se rebelou, se afastou e endureceu o seu coração. Agora, através de Malaquias, Tu estás trazendo a última palavra profética àquela nação. E em seguida, 400 anos de silêncio. Meu Deus, nesses anos, quantas guerras, quanto sangue derramado, quantas opressões, quantas lágrimas, quanto sofrimento aquele povo teve. Meu Deus, dá-nos coração para perceber, ouvidos para ouvir a Tua lei. Tem misericórdia de nós, Senhor, como igreja Tua. Dá-nos um coração quebrantado, para que ao ouvirmos a Tua voz, não endureçamos a nossa cerviz. Tem misericórdia de nós e restaura a nossa sorte, restaura a nossa alma, restaura a Tua igreja. Deus, em nome de Jesus, restaura a igreja evangélica deste país. Que haja uma volta à Tua palavra, que haja uma volta às Escrituras. Tem misericórdia dos pastores evangélicos deste país. Que eles se arrependam, que eles se voltem para Ti. Que eles sejam sacerdotes que tragam o melhor para o Teu altar. Tem misericórdia, Deus, da Tua igreja. Nós apresentamos agora as famílias do Teu povo. Tu conheces cada família aqui. Tu conheces aqueles que não puderam vir aqui. Tu sabes as necessidades de cada um, Senhor. Tu sabes as dores, as lágrimas, as angústias, os temores, as carências. Deus, socorre a Tua igreja. Por amor do Teu nome, Deus, cura os enfermos. Tu conheces cada um deles, Senhor. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que intervém. Para quem não há impossíveis, para quem não tem causa perdida. O Deus que opera maravilhas ainda hoje. Porque Tu és Deus, grande e temível entre as nações. Deus, socorre aquele que está aflito. Levanta aquele que está deprimido. Põe de pé aquele que está prostrado, Senhor, por amor do Teu nome. Enxuga as lágrimas daquele que está chorando. Ó Deus, liberta aquele que está oprimido. Deus amado, restaura aquele que está desviado, Senhor. Traz de volta aqueles que se afastaram do Teu aprisco. Ó Deus, salva aqueles que estão indo a passos largos para a perdição. Tem misericórdia, Deus. Deus Santo, visita aqueles que estão passando por agruras financeiras, desempregados, com problemas sérios nesta área, Senhor, precisando de provisão para a família. Tem misericórdia, Deus, abre uma porta. Tu és o dono do ouro e da prata. Mas nós oramos, Deus, para que nesta noite, cada um de nós possa acertar a vida contigo, nesta área da fidelidade. Deus, como nós poderíamos prosperar enganando a Ti? Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que sonda, Tu és o Deus que conhece. Destrói as barreiras da nossa incredulidade. Às vezes nós temos dificuldade de crer que Tu és fiel. Meu Deus, ajuda o Teu povo a ser fiel, porque não há bênção longe da fidelidade. Ajuda o Teu povo a confiar que Tu és o provedor, que jamais Tu desamparas aqueles que esperam em Ti. Deus Santo, fortaleça a Tua igreja, console a Tua igreja, anima o Teu povo, põe o Teu povo, ó Deus, de pé para fazer a Tua obra na força do Teu poder,
para o louvor da tua glória. Visita as nossas famílias, os nossos filhos, o nosso cônjuge. Derrama a tua graça sobre o lar, para que haja vida abundante na família, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.